E aí, pessoal, terceiro período. Cada hora a gente vai descobrindo a luz melhor aqui. E aí, tem os avisos novamente. Tem os cachorros que estão ali de fora. Elas comunicam a qualquer momento. Tem uma criança que tá em cima. Então, a qualquer momento ela pode sair aí. E outro comunicado é fiquem em casa, né? Ah, eu acabei de receber a informação de que é feriado. Ah, que é feriado não, né? Feriado pra todo mundo. Mas eu continuo forte com o conteúdo, então aproveitem para ver. O cabelo tá contribuindo um pouco, né? Mas vamos lá. Vamos falar agora de Laboratório de Criatividade 2. Eu não me aprofundei no que foi feito no Laboratório de Criatividade 1, mas o que eu entendi aqui tem muito a ver com o que eu faço, né? Desenvolvimento de coleção, percepção, enfim, eu acho que é bem bacana perceber tudo. Eu preparei não, pesquisei vídeos que eu acho que são importantes, assim. Tem uma coleção do Jun Nakao de 2000 e... não vou lembrar, nem vou tentar falar que 2000 e quanto. Chama Costura do Invisível, a coleção que ele fez de papel. Espero que vocês conheçam. Se não conheçam, se não conhecerem, vão conhecer agora, porque a gente vai mandar o vídeo. E daí tem outro trabalho também do Jun Nakao que é bem importante. Ele é uma das pessoas que eu tenho muito apreço assim, pelo trabalho no Brasil. E gosto muito dessa perspectiva de moda que ele dá. E esse tecido ele foi tão importante que entrou pra história da moda do dia pra noite. Foi uma coleção toda de papel. E aí eu não vou falar mais porque senão perde a graça de ver. E o vídeo é legal porque mostra a trajetória do processo criativo, e isso é bem importante. As decisões que ele tomou, que ele teve que entender no meio do processo. Então, acho que tem muito a ver com o laboratório de criatividade. Eu acho que total a ver comigo, assim. Aí vamos ler a ementa. Desenvolvimento da percepção visual, tátil e sonora. Então, é perceber visualmente as coisas, né? Ouvir e perceber. E a gente sabe que as coisas têm texturas, né? Tem tecidos que demonstram pelo toque, design de superfície é extremamente importante nesse sentido. Então, desenvolver essas percepções eu acho que é bem importante, né? No laboratório de criatividade. Pesquisa e análise de materiais alternativos. Alternativo no sentido de que não só tecido, né? Eu acho que esse que é a grande sacada disso. Eu tenho um pouco de dificuldade com a palavra alternativa, que parece que é... Eu fui muito taxado de alternativo, meio maculelê, né? Então eu acho que alternativo no sentido de outros tipos de materiais. E aí tem muito a ver com sustentabilidade também, eu acho, esses materiais alternativos, mas que hoje é crucial que a sustentabilidade esteja associada a design, né? No primeiro momento a gente, né, teve os primeiros insights sobre sustentabilidade eram os produtos um pouco sem aspecto de design, assim, era, né, um pouco sem graça, às vezes não cumpria a função, enfim, a gente não comprava pela falta de qualidade, não, nem só de qualidade, assim, mas a falta de despertar desejo o produto. E aí hoje não, hoje o design, hoje a sustentabilidade está diretamente, né, associada a design. Só vai sobreviver a sustentabilidade se ela tiver associação com o design. Então isso é novo, é a nova fase do design, da sustentabilidade. Na Teara, e abrindo um parêntese, eu comecei com o rótulo de marca sustentável, por uma série de coisas que eu vou explicar no processo também, pra frente. Só que quando você começa a estudar profundamente, você vê que é muito pesado o rótulo de sustentável, porque eu teria que rastrear início, meio e fim do processo, e eu não faço isso. Eu não trabalho com tecido orgânico, eu não rastreio o começo da cadeia, né? Então eu faço resgate de tecidos parados no mercado. Então assim, é sustentável? É de menor impacto? Sim. Mas a marca totalmente sustentável eu acho que é um problema. Então a gente trocou o rótulo por moda responsável, impactos positivos, então isso a gente, né, retomou com facilidade pra gente. Seguindo a ementa, fechando parênteses. Execução de protótipos e ideias de moda. Essa parte é bem importante, assim, porque mais importante do que o desenho é saber executar o caminho que vai seguir. Nessa coleção, assim, apesar da experiência que eu tenho com fábrica, nessa coleção que eu fiz a Le Officiel e a revista RG nomeou a minha coleção de maquetes têxteis, que é o que eu mostrei o desfile pra vocês, né? Era uma mesma base de tecido denim, 100% algodão, e eu fiz 10 modelos diferentes, com tonalidades diferentes, em 10 técnicas diferentes de construção.
E a maioria das coisas eu não tinha testado, então eu fui aprendendo no processo. É claro que eu tive que pegar minha bagagem, testar ali, né? Muito aberta que o jeans não é minha história, o jeans. Mas eu fiz porque eu peguei o vilão da sustentabilidade por conta de toda a trajetória, né? Do jeans e do algodão, que eu vou explicar também na matéria de tecnologia têxtil. E aí testar isso foi um grande desafio, mas eu precisei da minha bagagem para poder entender e quando chegasse o desafio eu consegui passar à frente, né? O tecido ele tem uma vida própria, principalmente o denim, ele consegue dar a resposta que ele quer, né? Então, mas eu fui muito de coração aberto, a gente mudou muito os croquis, o croquis inicial às vezes nem era a roupa final, mas porque a gente ficou de coração aberto para que a roupa desse resposta. Enfim, esse contato e saber executar esse protótipo é extremamente importante. Às vezes faça testes, né? Nem sempre no primeiro vai dar certo. Enfim, eu acho que é importante esse testar até entender e sempre pensar numa qualidade. Eu tive um produtor, ele é goiano, mas mora em São Paulo há 8 anos, Leandro Porto. Assim, ele foi meu stylist. Produtor não, meu stylist. E ele é muito apurado, assim. Ele é uma pessoa de muita influência em São Paulo. Ele trabalha nas melhores revistas, né? E assim, pra exemplificar, ele cuidou da imagem da Ivete Sangalo por mais de ano. Cuidou hoje da cantora Duda Beat. Então, assim, é uma pessoa de renome em São Paulo e muito querido. E sustentabilidade tem essa coisa, né? Como eu disse, tipo, às vezes de alternativo. Ele ficava me falando todo o tempo. Theo, faço um negócio chique. Theo, faço um negócio chique. Então, assim, a palavra chique era martelava na minha cabeça, assim, né? E a gente conseguiu. Ele limpou muita parte da coleção, acessórios e coisas. Eu, assim, não entendia muito ali, né, o que ele tava fazendo aquilo. Porque é muita imersão que ele fez. Mas depois eu entendi o que ele tava me propondo. Quando eu vi a fila da passarela, eu entendi. Putz, o cara sabe o que tá fazendo. Então foi de coração aberto, ele sabia muito o que ele queria dentro de resultado, né? Então é importante entender esse processo. Às vezes eu vou dar umas devagadas assim e parece que vou longe, mas eu consigo retomar e trazer, porque é sempre importante ter esses insights, né, da minha realidade que eu vivenciei. Análise de materiais para construção expressiva e conceitual. E foi muito interessante, né, com essa coleção. A gente teve no Casa Denim, que é um evento bem importante, né, aqui de Goiás, que é aqui em Goiânia, na lavanderia John Clare. E aí a gente montou uma exposição, né, com as peças que foram desfiladas em São Paulo. E eu usei, de cenário, eu usei muito resíduo, que são resíduos que eu poderia facilmente construir as peças com esses resíduos. Eu não construí com resíduo porque eu não tinha acesso às empresas ainda, enfim, por uma série de dificuldades. E eu também lavei o jeans antes de construir o tecido, de construir as peças, que é ao contrário do que o pessoal faz na construção do jeans. E aí foi muito interessante as pessoas perceberem, né, assim, nossa, isso é feito à mão, isso é de resíduo, né? Então tinha muito essa resposta. E aí do conceitual, então as pessoas olhavam para aquele produto, nossa, isso pode ser feito de jeans, né? Então foi interessante ver isso, assim, porque eu não sou do universo do jeans, pra mim faz parte da minha rotina, aquele tipo de trabalho artesanal e da minha rotina não, do meu trabalho conceitual, mas de como as pessoas que estão no jeans, que tem uma caixa de jeans, que é a caixa dentro do que se faz dentro do denim, me olharam de uma outra forma, e isso foi muito massa, essa troca, né? Talvez por eu não ser do denim, foi que eu consegui dar resposta nesse conceitual dessa forma. Confecção de peças conceituais a partir de referências pesquisadas, né? E aí sobre a referência, eu até abri uma... Deixa eu pegar aqui. Uma fala do Yves Saint Laurent, que eu achei bem importante. Toda criação é apenas uma releitura. Olha que profundo, vou falar novamente. Toda criação é apenas uma releitura, uma nova forma de ver as mesmas coisas e expressá-las de um outro modo. Complexo, né? O que ele quer dizer com isso, assim, né? Toda criação é apenas uma releitura. A gente fala que tudo já foi criado, né? Todas as coisas já foram criadas. O que muda muito na moda é a tecnologia têxtil, né? O tecido diferente, as misturas de tecido, mas os shapes, formatos, misturas, tudo já foi feito, né? O que é interessante é a junção da atualidade, né? Do momento atual, o que está acontecendo, a percepção igual os grandes pesquisadores que conseguem lançar com grande... Olha, tá ouvindo barulho de descarga. A criança tá indo no banheiro. Então, os grandes pesquisadores, ele vai descer agora, ele vai aparecer no meu vídeo. É o quê?
Quantas horas? Tá cedo ainda, meu filho. Deixa aqui, vem cá para as pessoas te verem, pra você dar um tchau, pra você esperar eu terminar. Oi, gente, esse é o Arthur, me acompanha nos vídeos. Meu sobrinho filho mora aqui comigo, né, Arthur? Então tá bom, dá tchau e aí mais tarde você vai brincar, tá? Tá. Então, retomando aí ao vídeo. Você vai lá um pouquinho? Tá, depois você volta. Não, Arthur, tá muito cedo, meu filho, tá muito cedo, vem? Mais tarde. É isso. Voltando, né, às peças conceituais e referências pesquisadas. Então, esse texto do Yves Saint Laurent é bem importante. Vai terminar, você chega agora que a gente vê. E aí ele fala, né, dessa coisa de toda criação é uma releitura. Então, é muito interessante, né? Assim, toda vez que eu vou pesquisar, que eu trabalho dentro de confecção e cada empresa tem um formato de... Ainda trabalho dentro de confecção e cada empresa tem um formato diferente. Eu trabalho com uma empresa que é só plus size, trabalho com uma que é de lingerie, gestão de pós-parto, trabalho com marcas de piriguete, que a gente fala, né? Então, eu faço uma pesquisa geral, né, do que aconteceu nos melhores desfiles, né, do que é os pontos de tendências, cores, tecido, texturas, e faço um rastreio para cada marca e coloco o que é específico para cada marca. E aí quando você fala, tipo, fiz um shape, nossa, muito diferente, uma saia assim, aí você põe lá no Google lá, isso já foi criado, né? O que é interessante é a adaptação para o momento, né? Se essa saia tem a ver com essa história, com o tecido desse momento, e contar essa história do agora, assim, né? A manga bufante que a gente viu acontecendo agora aqui, né? Por que disso? Aí você vai olhar profundamente as tendências, né? O que teve no cinema... No cinema não, nas séries que mexeu muito recente. Foi o Game... Nem sei se eu vou falar certo. Game of Thrones, que era essas roupas muita armadura, estrutura. Então isso influenciou a moda, né? Porque é um movimento que é global. Então a gente viu essas mangas bufantes, né? O vitoriano, as golas altas, o metalizado com muita força, porque a mulher estava tendo essa nova armadura, né? Então esse movimento da moda é interessante entender pra gente associar esse shape existente, né? Essa saia que já existia, com tecidos de tendência, que a gente viu muita transparência, que é importante e tal, com o momento atual. Então precisa juntar tudo isso, a sua bagagem com o shape existente, com o momento atual, pra sair um produto. E a gente que é do atacado tem esse grande desafio, né? Precisa vender. A 44 é assim, uma das logísticas de lá. A roupa chega na semana e na semana ela precisa ser vendida. Se ela fica de uma semana para outra, ela já é prejuízo para os lojistas. Então é uma dinâmica muito complicada. Então você tem que saber o time certo, a coisa certa, na hora certa, na pesquisa certa, né? Olha o tanto de acertos. Eu até brinco, vou falar um palavrão. Eu até brinco que o design ele é a gracinha ou a desgracinha da coisa, né? Se ele errar um negócio ali e tiver muito errado, é bem complicado. E aí eu nunca faço nada sozinho, eu sempre trago as informações para os meus chefes, né? Troco uma ideia, mostro uma pesquisa antes, né? Olha, em São Paulo vai acontecer assim, fora aconteceu isso, e pesquiso isso com bastante profundidade para que seja embasado, porque todo mundo precisa comprar ideia junto comigo. E então isso é bem importante entender e demonstrar também, porque eu acho que só se você fica com esse conhecimento para você não faz muito sentido. Então voltando aqui, né, essa parte da criação, aí eu queria falar de 3 características que é bem importante nessas etapas, né? Que é a observação, que é um pouco do que eu já disse, né? Ver o fora, ver o dentro, ver o movimento, ver a empresa, o que ela dá conta, o que ela não dá conta, né? Se está usando transparência, mas se essa marca absorve a transparência. Então acho que é esse movimento de um todo de observar a empresa, você, o outro, o time, tudo junto. Parece complicado, mas quando você entra na engrenagem, você entende, né? Que uma coisa está interligada à outra. Não tem como você fazer uma coisa sem pensar nas outras. E aí acabei de lembrar uma coisa aqui, né? Hoje as minhas chefes são co-criadoras comigo, né? A de moda maior mesmo, assim, é muito massa. Eu chego trabalho lá uma vez por semana, então uma vez por semana eu preciso estar atento, desenhar e tal, e eu vou acompanhando tudo pelo WhatsApp que tá acontecendo, né? E ela printa uma série de coisas, faz muito prints, e a primeira coisa que ela faz é mostrar os prints dela, né? Quer dizer, ela me conduz no que ela vai querer ali pra semana e tal. Teria colegas de trabalho que veriam isso como problema, mas eu vejo como um caminho, assim. Ela tem acesso à informação, ela vai direcionando o que ela quer, eu absorvo o que é importante ou não, troco ideias que não vai dar certo, isso não tem a ver com a marca, né?
Então ainda tem esse discurso de convencimento, mas isso é fato que todo mundo tá fazendo isso, assim. Então, deles tem design aí dentro, né? Que isso é bacana, que tem empresa que nem tem design, só faz as prints sem uma seleção. Então eu faço uma curadoria dos prints dela. Concentração, que é agrupar ideias, pesquisas e montar um painel de referências. Isso pode ser feito através de imagens, palavras-chave, né? Dentro desse processo de criatividade, é necessária a observação, a concentração para saber para onde você quer ir, né? Você delimita esse espaço, cores, né? Eu acho que isso é super importante, né? Principalmente vou falar sobre inverno, por mais que a gente faça lançamentos novos e hoje tem uma velocidade muito grande de produto. Então fica atento à cartela de cores, né? No mínimo monte essa cartela de cores, esse discurso que a gente vai contar, né? Se tem um discurso de manga bufante, então se a gente faz esse painel com essa informação, eu acho que quanto mais você delimita esse espaço e que você precisa, eu acho que é mais certeiro a coleção pro atacado, é mais certeiro para o conceitual também. O conceitual é um grande desafio, claro. Quando eu fui para São Paulo, eu fiquei muito intrigado no que eu ia levar, né, de trabalho, porque primeiro, eles não me conheciam, né? Então, o que você ia contar lá de história, né? Então eu olhei para trás, nesses 15 anos de projeto conceitual, e na faculdade, na Universo, eu fiz um projeto com o Denim. Então eu falei, acho que o Denim é importante, e aí eu associei porque eu também conseguiria patrocinadores do Denim também. Então eu fiz isso. E aí trabalhei técnicas, que era uma coisa que é muito de mim, muito da minha experiência, né? Então eu fiz técnicas manuais dentro do processo do denim. Quer dizer, eu fui testando coisas, levando uma experiência do conceitual, né, pra São Paulo, e isso eu consegui ser visto, né? É um exercício de uma mesma matéria-prima te dá, sei lá, uma infinidade de coisas. A gente ainda fez o mule, que foi de denim também, e o chapéu foi de denim. Então tudo constituía essa construção do denim. Então essa concentração, então eu sempre tinha que estar delimitado no que eu queria entender. Que eu observei bastante, depois montei esse painel de pesquisa, né, que até levei para São Paulo. E aí esse mood board a gente, né, vai falar um pouco pra frente dele, então ele me delimitava. E a validação. Desenvolver um estilo compatível com a marca. Olha isso tanto que é sério, vou falar novamente. Validação. Desenvolver um estilo compatível com a marca. Definir estratégia de mercado, de criação, de produção e novas linhas de produto. Essa eu sou cobrado com muita frequência, assim, né? Nós, designers, queremos colocar recorte nas coisas, né? A gente quer fazer um negócio mais diferentão possível, assim, às vezes diferente dos concorrentes. E eu falo muito que o atacado, ele é bem limitado, assim, né? Então você pode fazer daqui a aqui, você tem que entender, você tem que fazer um mix de produtos, os produtos mais fáceis, os médios, mais difíceis, né? Ouvir as vendas, ouvir seu chefe, ouvir uma série de coisas para afunilar para um produto. E você tem que ter essa dinâmica também, assim, dentro do processo, né? Alguns produtos vão parar a produção, outros não, outros são de maior fluxo, então isso é extremamente importante entender. Validação, assim, é sobrevivência. Se você entende a marca, se você sabe o que precisa ser feito, se você estudou antes para isso, é mais fácil de chegar a um bom resultado. Então, juntando tudo isso, né, a sua pesquisa, seu trabalho, a sua aglomeração de coisas, você consegue levar tanto para a marca o comercial atacado quanto um projeto autoral também. Então, eu acho que essa preparação assim de bagagem para que você consiga dar um bom resultado, né? Então, o laboratório de criatividade ele é importantíssimo nesse sentido de entender e de testar. E uma dica que eu dou, aproveitem a época de faculdade para testar bastante, assim, porque depois a vida real não dá muito tempo, né? Então, quando eu fui constituir a TEAR, eu trabalhava em 5 empresas diferentes, né? Cada dia de semana uma empresa. E eu tive que, no primeiro momento, me desligar de 2 empresas para poder dedicar a TEAR para que fosse profundo, principalmente sobre sustentabilidade e menores impactos. Então, aproveite esse momento para testar. Eu acho que exercitar isso também antes de levar para a confecção. Mas eu acho que juntando isso, né, a sua criatividade com observar, entender, pesquisar, concentração e validação, isso é extremamente importante. Entenda a empresa que você vai, observe a empresa que você vai, tem a ver um pouco com esses